marcou um almoço comigo e eu cobrei dele R$1 milhão por esse almoço. Era um empresário que esse ano vai faturar R$100 milhões. Ele vai ter uns 32% de lucro, ou seja, uns R$32 milhões de lucro no negócio dele, um negócio na área da saúde. E eu marquei esse almoço com esse empresário. Cara, ele foi lá para Orlando. Ele saiu de São Paulo, foi lá para Orlando. Eu saí da minha casa, eu marquei num restaurante perto da minha casa, então eu fui de bicicleta. Na ida, eu confesso a você que eu pensei assim, cara, acho que eu exagerei. Eu cobrei R$1 milhão do cara pro almoço, né? E o cara topou, o cara pagou antecipado, à vista, e foi pro almoço. E eu identifiquei que tinha ali um erro do planejamento fiscal do cara. Só do meu ajuste que eu levei 15 minutos para fazer com ele. E quando eu vi, o cara fez assim, uau! Isso vai gerar pro cara R$9 milhões por ano a mais de caixa para ele. Então valeu a pena. Cara, aí eu saí do almoço achando que eu cobrei barato. Posso dar um outro exemplo? Ele é meio chocante. Vai lá. Eu tenho certeza que vai ter... É meio chocante, tá? Mas a tua audiência, ela é madura. E se não for madura, tanto faz. Tá bom, eu sou maduro. Você é maduro. É um pouco chocante esse exemplo. Mas é um exemplo que eu gosto de dar. Eu acho que ele vai ilustrar bem essa questão do ROI, do high ticket. E esse exemplo, antes de por exemplo, deixa eu tentar contextualizar. Tá. O que é caro e o que é barato. É muito importante a gente conceituar. O que é caro e o que é barato. Quando você vai comprar um produto, o que é caro, o que é barato. O valor de face, ou seja, o valor absoluto, não diz nada. Tipo, eu vou pagar R$5 mil. Isso é caro ou barato? Depende. Depende principalmente de um fator. Qual é o ROI que esse produto vai te dar? Qual é o retorno que esse produto vai te dar? Todo produto ou serviço vai te dar algum retorno, seja em prazer, seja em status, ou seja em lucro financeiro propriamente dito. Por exemplo, se eu fizer um curso de inglês e aprender a falar inglês, eu vou ter acesso a empregos que pagam mais, ou seja, dá lucro, dá lucro financeiro. Não dá nem prazer, porque estudar inglês é chato pra caramba. Eu costumo dizer que estudar inglês é muito chato, mas dá lucro. É tipo uma Bezetacil. Já tomou? Eu acho que já, cara. Já? Eu vi que você deu uma rebolada aqui Dói na cadeira. Pra cacete, porra. Já. Teve uma memória. Eu falei, Bezetacil, você já mexeu assim, né, cara? Triste. Cara, ninguém toma uma Bezetacil porque tá passando em frente a uma farmácia e fala assim, pô, cara, tô afim de tomar uma Bezetacil hoje. O cara só toma, se estiver morrendo, se tiver, vai perder um braço, é uma infecção séria, a Bezetacil é um antibiótico fortíssimo para proteger você, num caso extremo, de perder um braço, até morrer. Então, ou seja, a Bezetacil é um mal necessário. Você não toma porque gosta. Eu costumo dizer que inglês é assim. Ninguém estuda porque é legal. Se tiver alguém que gosta de inglês, tudo bem, respeito, mas é minoria. Então o cara, ele aprende inglês porque ele ganha mais dinheiro. Então é um produto que dá dinheiro. Agora, uma pessoa que compra uma bolsa da Chanel vai pagar $50 mil numa bolsa. Ela não vai ganhar. Não vai. Esse dinheiro de volta. Ela não vai ter lucro. Pelo menos diretamente. Pode ter indiretamente. Eu comento daqui a pouco. Mas por que alguém compra um produto de grife que é mais caro? Ele compra autoestima. Ele compra pertencimento a um grupo social. Ele compra status. Ele compra posicionamento. Pode ser que alguém compre determinado produto porque naquele meio social onde o cliente dele, que compra o produto dele, valoriza determinados códigos sociais. Ele vai comprar um produto que vai se identificar com aquele potencial cliente. Ele pode até ter lucro com isso. Porque aquilo ali mostra para os interlocutores dele que ele tá... Pelo menos de igual para igual ali com aqueles interlocutores dele. Pode ser que para outro grupo não faça nenhum sentido, pareça ostentação, pareça uma bobagem, entendeu? Mas para aquele determinado grupo faz sentido.
Então, todo produto, o que é caro ou barato? É o retorno que aquele produto dá. Isso é o caro ou barato. Então, uma vez um empresário, esse é o exemplo um pouco chocante que eu vou dar aqui, Vai. marcou um almoço comigo e eu cobrei dele R$1 milhão por esse almoço. Era um empresário que esse ano vai faturar R$100 milhões. Ele vai ter uns 32% de lucro, ou seja, uns R$32 milhões de lucro no negócio dele, um negócio na área da saúde. E eu marquei esse almoço com esse empresário. Ele mais ou menos falou o que ele queria. Geralmente o empresário quer conversar, quer falar sobre o modelo de negócios. Não é? Ele está fazendo mais ou menos o que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Depois eu mando a conta. Tá. Não é? Nossa, R$1 milhão fica mais uma dívida. E aí, cara, o cara... Ele foi lá para Orlando. Ele saiu de São Paulo, foi lá para Orlando. Eu saí da minha casa, eu marquei num restaurante perto da minha casa, então eu fui de bicicleta. Na ida, eu confesso a você que eu pensei assim, cara, acho que eu exagerei. Eu cobrei R$1 milhão do cara pro almoço, né? E o cara topou, o cara pagou antecipado, à vista, e foi pro almoço. E aí, no caminho, eu confesso a você que eu fiquei um pouco preocupado. Falei, cara, será que eu exagerei? Será que eu me empolguei? Será que esse negócio da precificação deu uma empolgada? Foi o primeiro, né? E aí, ainda no caminho, éramos uns 8 minutos pedalando, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu pensei assim, cara, eu vou perguntar pra ele, no final, se valeu a pena. Se ele não me convencer muito que valeu a pena, eu faço na hora o Pix pra ele. Sem ele pedir. Eu peço o Pix dele, pá! Mando o Pix pra ele. Ele concordando ou não, já... Aí eu fiquei tranquilão. Porque eu tenho na minha forma de trabalhar, se eu não dou ROI, eu prefiro não fazer o trabalho. Não é? Eu gosto de que os meus clientes tenham retorno quando fazem negócio comigo. Então, aí fiquei tranquilo. E fui pro almoço. Então, para resumir, ele vai faturar 100 milhões esse ano. Ele vai ter 32 milhões de lucro. Isso antes de chegar no almoço. E no meio do almoço, eu fiquei a primeira hora, foram 2 horas de almoço, a primeira hora, só ouvindo sobre o negócio dele. Só ouvindo sobre todas as coisas do negócio dele. Aí eu te falo, né, Igor? As coisas são muito repetitivas, entendeu? Tem muita novidade, sabe? Geralmente o erro é na venda, ou é na gestão, ou é na parte do planejamento fiscal, ou é no modelo de negócios, ou é na tecnologia. Então, você vai ali analisando o negócio do cara, você já sabe mais ou menos onde é que está o caminho para ele crescer mais, para ele faturar mais, para ele ganhar mais. E no caso dele foi na parte fiscal. Na parte fiscal, na parte tributária. E aí, no meio da conversa com ele, a maneira como ele fazia o reconhecimento, sem entrar em muitos detalhes técnicos, vai ficar muito chato, mas a maneira como ele reconhecia a receita dele estava errada. Não era o melhor modelo, não era inteligente. Então, é igual no início da WhatsApp, por exemplo. Eu dava um material didático de graça e cobrava uma mensalidade mais alta. E me senti o cara. E falei, vou dar de graça para ser um diferencial. Aqui ninguém paga material didático. Só que tem um ponto, cara. No Brasil, material didático é isento de imposto de renda, cara. Tu tava fazendo burrice no fim. Eu tava fazendo uma bobagem, uma burrice do caramba. Eu tava dando de graça o que era isento e tava cobrando caro o que eu pagava imposto. Era um gênio com J. Não é? Errado, tudo errado. Depois eu fui entender, depois eu fui aprender e fiz essa modificação. Pô, cara, aí eu entendi que meu negócio tinha que ser muito mais uma editora do que um curso de inglês. Por quê? No manicômio fiscal do Brasil, no manicômio tributário do país, você tem que ter um bom planejamento fiscal. E eu identifiquei que tinha ali um erro do planejamento fiscal do cara. Só do meu ajuste que eu levei 15 minutos para fazer com ele. E quando eu vi, o cara fez assim, uau! Isso vai gerar para o cara 9 milhões de reais por ano a mais de caixa para ele. Então valeu a pena. Cara, aí eu saí do almoço achando que eu cobrei barato. Mas tu perguntou pra ele se valeu a pena? Não, perguntei. Não, ele adorou, claro. E além dos 9 milhões, tinham aí outras recomendações de canais de vendas, de produto e tal, que dariam outros resultados para ele. Mas essa era muito óbvia.
Era só uma mudança de reconhecimento de receita e isso geraria para ele 9 milhões de reais. Então a pergunta que fica, R$1 milhão no almoço, é caro ou barato? Cara, depende do resultado, depende do ROI que tá. Alguém que fatura 100 milhões, poder gerar 9 milhões a mais de caixa no ano, vale a pena ele pagar 1 milhão? Pô, vale a pena ele pagar até 9 milhões. Vale a pena ele pagar? Que é 9 milhões por ano. Então, ou seja... Então esse conceito de caro e barato, ele depende do ROI. Esse conceito é muito importante para o empresário ter na cabeça na hora dele precificar o produto dele, Igor. Porque o empresário tem muita experiência de ajudar empresário, né? Ele tem muita dificuldade de colocar preço no produto dele. Estamos falando de um produto físico, qualquer produto? Qualquer produto, cara. Físico, serviço principalmente. Serviço eu imagino que seja mais complicado ainda. Ele tem muita dificuldade de precificar. Assim, commodity não tem, porque commodity é tabelado, não é? Mas serviço não é tabelado. Então ele tem muita dificuldade de precificar. Geralmente ele precifica olhando para o concorrente. Aí quando o cara precifica olhando para o concorrente, ele entra no campeonato de quem tem a menor margem. E aí o risco que ele tem é de ganhar esse campeonato. Você entendeu? Campeonato de merda, né? Campeonato de bosta, exatamente. E é campeonato quem ganha menos. Mas sobre isso que você falou do o que é caro e o que é barato, isso daí é algo que realmente talvez a gente esteja despertando para isso, entendendo melhor que as coisas são caras e baratas em relação a algo, ou, por exemplo, em relação ao retorno, em relação ao que aquilo ali vai me trazer no fim das contas, né? Mas, porque quando a gente fala de números absolutos, falar 1 milhão num almoço, o cara gastou dinheiro pra caralho pra almoçar, sei lá, cara. A gente comeu salada e foi uma saladinha e um grelhadinho, exatamente. E uma outra coisa importante é que a galera não costuma... Agora eu suponho, de novo, eu acho que a gente tá começando a despertar pra isso, que é... Se não tivesse rolado esse almoço aí, esse cara provavelmente já tá vivendo com esse faturamento, com esse caixa a menos, até agora, sem nem perceber. Sem nem perceber. Então tem um valor no entendimento, na mentoria, que ele é... um valor absurdo. Absurdo. É o ROI. Cara, ainda tem esse valor que tu já viu, e tem um valor que é mais difícil de ver, que é o seguinte... Para você, imagina que a vida do empresário é uma escada que você vai subindo degrau após degrau. Uma escada. Para você subir um único degrau, como empreendedor, você tem que dar umas 20 bolas dentro. Tem que acertar umas 20 coisas, criar uma parada, fazer uma estratégia, fazer uma promoção, criar um conteúdo diferente. Pô, acertou, aí tu subiu um degrau. Agora, basta um erro para tu descer 20 degraus. É verdade. Isso é verdade. Um erro. Um erro pode custar tudo. Tudo. Um erro pode custar tudo. Então, essa assimetria entre risco e prêmio, ela acompanha a vida do empresário e às vezes deixa o cara meio bundão por causa disso. O cara fica bundão, o cara fica com medo de errar, pô. Se ele erra, ele desce 20. Se ele acerta, ele sobe 1. Deixa eu ficar quietinho aqui. Entendeu? Então, essa assimetria, como é que a gente resolve? Convivendo com gente melhor que você, cara. Que já passou pelo que você já passou, que já fez as cagadas que você tá querendo fazer, que já errou o que você tá querendo errar. Então, eu acho que o maior benefício dessa ambiência não é só saber o que fazer para subir um degrau. É saber o que não fazer para não descer 20 degraus. Talvez essa seja a melhor habilidade no fim das contas. Pois é.